E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje no canal para poder falar para vocês um pouco sobre uns assuntos que o pessoal tem me pedido bastante ultimamente, que é sobre dicas sobre o Enem, né? Como estudar para o Enem, quais os principais conteúdos que você deve estudar e uma ordem sobre esses conteúdos. Então, dando uma pesquisada rápida nas últimas provas do Enem, nas últimas questões que foram cobradas em edições anteriores, né, e fazendo uma análise do que eu acho que realmente é importante você aprender primeiro em matemática para poder se dar bem, não somente na prova do Enem, mas em todas as provas que você vai fazer, eu reuni aqui alguns conteúdos e eu vou falar um pouco sobre eles para vocês, certo? Então, se você segue aí o canal, deixa a sua curtida, comenta o vídeo, a sua visão sobre esses assuntos, se você acha que dá para tirar uma boa nota com esses conteúdos, né? E também um pouco sobre a sua experiência no Enem também para ajudar a galera que está assistindo ao canal. Então, vamos lá pro vídeo, né? O primeiro conteúdo que eu trouxe não necessariamente é um conteúdo do Enem, mas que de uma forma direta ou indireta ele está lá nas questões. É que você comece sempre estudando por os conjuntos numéricos, certo? Por quê? Porque é nos conjuntos numéricos que você vai aprender as propriedades básicas de matemática, sobre os números e sobre operações elementares. Então, quando você estuda os conjuntos numéricos, você pega ali a sua base para compreender bem os conteúdos em matemática, certo? Lembrando que a matemática ela é uma ciência em que um conteúdo ele está ligado diretamente a um anterior. Então, se você não tiver uma boa base, você vai ter muita dificuldade. Algumas disciplinas, né, algumas áreas do conhecimento, a gente costuma dizer que elas são construídas como se fossem casas, uma ao lado da outra, em que ao retirar uma daquelas casinhas do meio, não vai fazer assim tanta diferença, certo? No que diz respeito à estabilidade das demais. No entanto, a matemática é como se fosse um prédio, em que vai ser construído um andar acima do outro. E que se você retirar um daquela partezinha lá do meio, certo? Ou mais embaixo ou mais em cima, seja lá onde você tire, vai causar um grande estrago na estrutura do prédio. Então, a matemática como um todo é dessa forma. Se você perder uma parte, né, do conhecimento que você deveria ter adquirido, ele vai fazer muita falta. Então comece pelo básico, estude os conjuntos numéricos, as propriedades básicas, operações elementares, adição, subtração, multiplicação, divisão, estude um pouco sobre potências e raízes, resolva expressões numéricas. Aí você vai ter uma boa base para resolver muita coisa dentro de matemática, certo? Feito isso, tendo estudado essa parte dos conjuntos numéricos, propriedades e operações básicas elementares, você evolui um pouco mais para um conteúdo que com certeza vai estar a maioria das questões no Enem, ou uma grande parte delas, que é a parte de porcentagem, né, de regra de 3, proporção, razão. Então estude razão, proporção e porcentagem. É aí que vai estar um grande número de questões. Por quê? Porque é uma parte que você soluciona muitos problemas do dia a dia, da vida cotidiana, através de razões, através de uma regra de 3 simples ou composta, através de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e o cálculo de porcentagem, que ele é imprescindível na nossa vida, certo? É muito importante. Então, conjuntos numéricos, razão, proporção e porcentagem. Seguindo um pouco mais adiante, um conteúdo que também vai ter um grande número de questões são as funções do primeiro e segundo grau e equações de mesmo grau, certo? Então, dê uma estudadazinha em funções, que também vai ter muitas questões relacionadas a situações cotidianas. Então, como é uma área da matemática que engloba muita questão da vida cotidiana, ela vai estar muito no Enem, porque é esse tipo de questão que o Enem cobra, questões contextualizadas, questões que cobram competências que você tem, né, coisas que você vive no seu dia a dia. Então, as funções, elas trazem muito sobre isso. Então, com certeza, é um dos conteúdos mais cobrados na prova do Enem, seguido de razão, proporção e porcentagem. Até aí, com esses três tópicos que eu falo, com essas três partes que eu falei,
você já vai ter uma boa base para a sua prova do Enem. Conjuntos numéricos, razão, proporção e porcentagem, e funções e equações do primeiro e segundo graus, principalmente, certo? Não que não deva cair ali de vez em quando uma função logarítmica, alguma função trigonométrica, mas vai ser em menor escala. As do primeiro e segundo grau, com certeza, vai ter bem mais, ok? Seguindo aí nossa linha aqui, um conteúdo que também vai ser bastante cobrado é a parte de estatística básica. Então, aprenda a conhecer, analisar, interpretar gráficos e tabelas é muito importante, e a calcular as principais medidas de tendência central e medidas de dispersão, ou seja, média aritmética, média ponderada, mediana, moda e desvio padrão e variância. Com isso você vai também ter uma base para resolver muitas questões, porque uma parte que é bem cobrada é a de estatística básica. Uma outra parte que é também cobrada e tem questões bastante interessantes é a parte de análise combinatória e probabilidade, que é onde você aprende a resolver as possibilidades de um evento acontecer, quantas são as combinações para determinado evento, certo? Então, é onde você aprende a resolver problemas que envolvam contagem. Então, a parte de análise combinatória e probabilidade também é bastante importante, certo? Uma outra que é bem importante e cai algumas questões, um número expressivo de questões, é a parte de geometria, principalmente geometria plana, né, e espacial. Aí você aprender a calcular a área de figuras planas, volume de alguns sólidos, certo? E medidas que envolvam distância entre pontos, né, que já é parte da geometria analítica. Então, estudar um pouco de geometria também vai ser bem útil para vocês. E uma parte que tem até menos questões, mas que você, depois de ter visto tudo isso que eu falei, tiver um tempinho, estude um pouco de trigonometria, principalmente a parte de trigonometria no triângulo retângulo, certo? Conheça um pouco sobre o círculo, né, o círculo trigonométrico, conheça os ângulos notáveis, então você já vai ter um conhecimento aí básico para resolver algumas questões de trigonometria se você estudar isso. E também a parte de progressões aritmética e geométrica e a parte de matrizes. Com essas informações, com esses conteúdos, se você se dedicar um pouquinho por dia a cada conteúdo desse, eu tenho certeza que no dia do Enem você vai ter uma boa base para resolver um número expressivo de questões e vai ter muita mais facilidade, certo? Então, a minha dica é: comece pelo básico, faça o que você puder, não vá se desesperar também, querer compreender todos os assuntos ao mesmo tempo, que você não vai conseguir. Então, comece pelo básico, entenda o básico. Quando você estiver entendendo o básico, já vai ser muita coisa já para você. Você já vai conseguir fazer muitas questões e já vai ter um conhecimento bem proveitoso. Então, comece pela parte mais básica. Veja os conjuntos numéricos, as propriedades básicas, algumas operações elementares. É isso que vai te dar a base para você fazer uma boa prova e compreender o restante dos conteúdos. Então, comece pela parte dos conjuntos numéricos, evolua para as razões, proporções, porcentagem. Aí sim você vai partir para as funções, equações, a parte de estatística básica, né? Não precisa um conhecimento tão vasto de estatística, uma estatística básica, certo? Então, na prova do Enem, o básico conta muito. Não só na prova do Enem, mas qualquer teste que você vai fazer. Como eu já falei, em matemática, se você não souber a parte básica, não adianta. Você pode até entender um pouco ali daquela parte mais complexa, mas você não vai saber para quê, nem porquê e nem saber utilizar. Então comece pelo básico e vá evoluindo. É muito repetitivo isso que eu estou dizendo, mas é a verdade. Comece sempre pela parte mais elementar e vá evoluindo. Acho que com essas dicas aí, com uma boa rotina de estudos, você ainda consegue tirar uma boa nota no Enem e, quem sabe, aí entrar na faculdade dos seus sonhos. Espero ter ajudado vocês. Deixe a sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos essas dicas e boa sorte a todos vocês aí. Sorte, entre aspas. Abraço.